amorosa, que eu queria ministrar neste lugar. E o Espírito Santo me conduziu ao livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos meditar nessa palavra, a qual o Senhor ministrou no meu coração. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amantíssimo Deus, eterno Pai, diante da tua grandeza e soberania, unindo a oração do teu filho que já clamou pela minha vida neste lugar, Senhor Deus Pai, eu venho te entregar, Senhor, mais uma vez, Senhor, a minha vida em tua presença, que eu não venha ministrar aquilo que meu coração anseia, mas sim que teu Santo Espírito queira ministrar para a tua igreja, porque eu creio que por intermédio da palavra ainda tem poder para curar, para renovar, para batizar, para restaurar vidas nesse lugar. Amigo fiel, o Espírito Santo fica à vontade em nosso meio, porque aonde a minha mão não vai, aonde meus olhos não contemplam, o Senhor tem poder para dar escape e livramento nessa noite. Enquanto estiver ministrando, Pai amado, guarda a minha casa, cobre, Senhor, a minha família com teu sangue, livrando de toda a retaliação do mundo espiritual. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou bem devagarzinho porque eu quero que você entenda que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Glória a Deus. O contexto a qual acabamos de ler, Israel está passando, aleluia, por um tempo de apostasia. Israel está passando por um momento onde a idolatria já tomou conta do povo. Israel está passando por um momento onde a liderança também já foi corrompida. E ora, quem está sentada sobre o trono não é nada menos e nada mais do que Acabe. Acabe é um rei que vai fazer tudo aquilo que o Senhor desprezava. Além dele, aleluia, esquecer daquilo que o Senhor havia ensinado, ele vai fazer com que o povo também venha a esquecer do Senhor. Acabe vai ser um rei que vai levantar altares para Baal. Acabe vai ser um rei que ele vai fazer aliança a qual o Senhor não estava com ele. Acabe vai ser alguém que vai também fazer uma aliança se casando com uma sacerdotisa chamada Jezebel. E mediante a essa aliança que ele vai acometer, ele vai trazer a idolatria para dentro de Israel. Perceba que agora tudo aquilo que Israel está, aleluia, recebendo, toda a bonância, tudo aquilo que Israel está tendo naquele período, aleluia, está tendo, aleluia, período de bonança, período onde, aleluia, a fartura está grande. Eles estão dando a glória para Baal, dizendo que é Baal que está provendo, dizendo que é Baal que está, aleluia, enviando o recurso. Mas eu nunca vi um povo que estava vivendo um tempo, aleluia, de bonança, mas estava morto espiritualmente. Aí Deus vai olhar do alto e subir-me trono e vai dizer: eu não divido a minha glória com ninguém. Aleluia, o povo estava afastado do Senhor. O povo estava dando a glória que era do Senhor para Baal. Só que em todo período de crise, todo período, aleluia, de escassez, todo período de apostasia, Deus quer levantar alguém disposto a fazer o que ninguém quer fazer. Quem Deus vai levantar nesse período? Quem está se levantando é Elias. Elias é alguém, aleluia, improvável. A Bíblia não relata, aleluia, muito bem a sua genealogia, mas a Bíblia faz questão de afirmar que ele era um tesbita de Gileade, aleluia. É alguém que vê a apostasia do povo, é alguém que vê a circunstância que o povo está dizendo e começa a se levantar e a profetizar contra aquela nação, trazendo juízo. Ele vai dizer: não haverá chuva e nem orvalho senão pela minha palavra. É alguém que não está buscando somente
somente juízo, mas é alguém que está confrontando diretamente Baal. Lá vai o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Em tempo de crise, Deus quer alguém que tenha autoridade para profetizar e dizer para o inimigo que esse território ele não toma, que esse território ele não toca, que esse território ele não entra. Neste tempo, Deus quer levantar alguém aqui improvável com autoridade para profetizar e dizer: neste lugar você não entra. Oh, aleluia. Só que o tempo é de fome, o tempo é de escassez, o tempo que vai chegar é um tempo de sequidão. Só que depois que Elias profetiza, a ordem vai vir do Senhor. E qual é a ordem? Elias vai para o ribeiro de Querite. Aleluia. E eu começo a pregar aqui. O ribeiro de Querite é um lugar de tratamento espiritual. Querite no hebraico vai dizer lugar de corda, separação, de isolação. É um lugar de tratamento espiritual da parte do Senhor. Elias vai aprender o que eu e você no Querite devemos aprender. Ele vai aprender 3 lições. Ele vai aprender que no Querite é lugar de esconderijo. Ele vai aprender que no Querite é lugar de provisão. É aprender a depender da porção diária. É aprender a depender da mão do Senhor. Em tempo de calamidade, Deus ainda preserva aqueles que estão fiel à tua presença. Em tempo de escassez, Deus ainda guarda aquele que é fiel à palavra. Em tempo de escassez e de crise, Deus ainda reserva aqueles que não se dobra e não se curva o que o inimigo tem tentado. Oh, aleluia. Nem todo tempo, aleluia, nem todo o tempo que ele estava sendo poldado pelo Senhor, pelo aquilo que ele havia de enfrentar. Porque antes de Deus te levar em público, Ele vai trabalhar com você no secreto. Ele está falando para alguém aqui desse lugar, alguém que entrou no deserto, porque entende que Querite ele se aproximava, era um riacho perto do Jordão. E quem está vendo Elias entrar no deserto está achando que ele vai morrer. Quem viu Elias entrar dentro do deserto está achando que Elias vai perecer. Mas antes mesmo dele chegar no ambiente, o Senhor já havia preparado o quê? Já havia preparado pão, já havia preparado carne, já havia preparado o alimento para ele. Deus está dizendo para alguém: eu não sei em que fase você está, se você está na fase de profetizar ou na fase de se esconder, mas não saia do processo, porque em todo tempo Deus é contigo. Oh, aleluia. Mesmo isolado, Deus sustenta ele. Mesmo isolado, Deus provê para ele. Mesmo isolado, Deus sustenta ele. Quem conhece Deus nunca fica desamparado. E Elias é alguém que entende isso, que aprender a viver da porção de Deus, aleluia, é melhor do que aprender a viver da porção dos homens. Oh, aleluia. Aprender a viver da porção de Deus, aleluia, é melhor do que se assentar na mesa de Jezebel. Aprender a viver da porção de Deus é melhor do que se dobrar a outros deuses e reconhecer que Ele é o Deus vivo. Querite também é lugar de transição, aonde você tem que ser amadurecido para você viver novas etapas da parte do Senhor. Querite é um lugar onde Deus trata de você, lapida você, esconde você. É um lugar que Deus se revela a você, mas também é um lugar onde Deus, Ele prepara, aleluia, uma nova etapa sobre a tua vida. Vamos entender que mediante a isso, o ribeiro vai secar. Porque entendemos que Querite não é lugar de permanência, é lugar de passagem. E o problema é que nós queremos muitas das vezes estacionar aonde o Senhor já mandou a gente levantar. O problema é quando a gente quer ficar prostrado numa situação aonde o Senhor já disse que é para a gente ir, para a gente avançar, para a gente ir para frente.
entendemos que ele vai ouvir a voz de Deus. E qual é a voz que Deus está falando? Vá, porque eu já dei ordem a uma viúva que te sustente. Oh, aleluia. Deus ainda é Deus que usa o improvável para enviar o sustento para mim e para você. Deus ainda é perito em pegar aquele que ninguém dá nada e fazer algo extraordinário para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Para onde ele vai, missionária Aline? Ele vai para Sarepta. Chegando lá, ele vai ver uma mulher. E o que ela está fazendo? Ela está catando lenha. É alguém que entende que a dificuldade pode bater na porta, a escassez pode bater na porta, a fome pode bater na porta, mas ela tem que entender que a posição que foi posta para ela, ela tem que permanecer. E o que é? Começar a catar lenha. Oh, aleluia. Entende que é uma cidade gentílica, aonde entendemos que ela não conhecia o Deus que ele servia. É uma mulher improvável, porque ela é uma viúva. E entendemos que é alguém em que naquela época ninguém dava crédito. Entendemos que ela era uma mulher que estava em extrema pobreza. Só que Deus é perito em fazer o que você tem de tão pouco se tornar algo grande. Eita, Jesus. Deus é perito em pegar o que você tem tão pouco e tornar algo grande. Ela tinha somente um punhado de farinha. Ela tinha somente um punhado de azeite. Aí a palavra que ele vai liberar para ela é que ela venha fazer para ele um pão, para que ela venha fazer para ele, dar um pouco para ele de água. E entendemos que em períodos de fome, aleluia, nós queremos priorizar primeiro nós, queremos priorizar primeiro a nossa casa. Só que a palavra em que o profeta está liberando para ela é: não temas. Nós tememos mediante a crise que assolou a nossa casa. Tememos mediante a dificuldade que bateu na nossa porta. Tememos mediante a oposição que surge na nossa vida. Mas ele vai fazer algo que vai chocar ela. E o que é, missionária Aline, que vai chocar ela? Ele vai falar: faz primeiro para mim. Oh, aleluia. Às vezes Deus vai chocar eu e você, no momento de dor, no momento de crise, no momento de escassez, para que nós viemos a entender que é no tempo da dor, que é no tempo do choro, que é no tempo da luta, que Ele quer que nós nos levantamos e fazemos primeiro para Ele. Oh, aleluia. Deus coloca ela nessa situação e entendemos que mediante a isso ela vai obedecer à voz do profeta, porque todo aquele que obedece à voz de Deus tem resposta da parte de Deus. Todo aquele que obedece à voz de Deus tem direcionamento da parte de Deus. Todo aquele que obedece à voz do Senhor tem provisão da parte de Deus. Todo aquele que ouve a voz do Senhor tem escape da parte de Deus. Ela entende que primeiro para ela receber, primeiro ela tem que entregar. Oh, aleluia. Ela vai diante do profeta e ela faz aquilo que o profeta está dizendo. Entendemos que a farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar e o milagre vai acontecer. Ela coloca Deus em primeiro lugar, porque entendemos que o pouco com Deus é o suficiente para nos manter de pé. Talvez alguém aqui chegou, aleluia, dizendo: Senhor, eu tenho tão pouco. Talvez alguém aqui nessa noite chegou dizendo: Senhor, eu estou na reserva. Talvez alguém chegou aqui nessa noite dizendo: eu estou limitado. Só que Deus está dizendo: o teu pouco para mim é suficiente para fazer o extraordinário na sua vida. Então continua, não para, não desista, prossiga, porque Deus é contigo. Aleluia. Ela vai, oh glória. E quando ela vai, ela começa a fazer o extraordinário. O extraordinário acontece na vida dela. Entendemos que mediante a isso, não é porque ela vivenciou um milagre que ela não vai passar novamente por um período de crise. E qual é a crise que vai chegar na casa dela? O filho dela vem a morrer. Mas como assim, missionária Aline? Ela viu a maravilha de Deus. Ela viu, aleluia, a provisão não faltar na casa dela. E agora o filho dela morre.
Porque entende, irmãos, que às vezes é necessário Deus usar a minha dor e a tua dor também como forma de testemunho. Eu estou dizendo para alguém nessa noite que estará aqui, que talvez está questionando por algumas coisas que morreram no meio do percurso na sua vida. Só que eu venho te apresentar o Deus que operava lá e opera aqui. E Ele está dizendo: eu ainda sou Deus de ressuscitação. Eu ainda sou Deus de fazer o impossível acontecer. Eu ainda opero lá, opero aqui, opero hoje, opero amanhã, eu opero neste lugar. Ele ainda é Deus que faz o impossível acontecer. Mas ela vai dizer, ela vai questionar, porque quando a dor chega, a primeira coisa, como eu e você que somos seres humanos, é questionar. E o questionamento dela vai ser: ah, Senhor, Tu vem trazer à memória a mim os meus pecados. Tudo isso está acontecendo porque eu pequei, porque eu fiz algo de errado. Irmãos, é assim, quando a dor, quando a enfermidade bate, quando a porta se fecha, quando o marido vai embora, quando o filho se desvia, a gente começa a dizer: Senhor, o que eu fiz de errado? O que a minha casa fez de errado? Mas entende, irmãos, que algumas crises, alguns cenários, não é para a tua vergonha, mas é para o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Levanta a tua mão que eu vou profetizar nessa noite. E Deus está dizendo: nesse período de dor, nesse período de crise, nesse período de angústia, você não vai morrer, você vai testemunhar o que o Senhor irá fazer na tua vida. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite, e Ele está dizendo para alguém: você não vai perecer, você vai prosseguir. A crise não é a ausência de Deus, irmãos. Às vezes a fé é provada depois da provisão. Elias, ele entende, aleluia, que o que ela está vivendo, aleluia, é algo que o Senhor quer manifestar a glória dele. Como assim? Elias não vai embora, Elias não fica sentado. Elias, ele pega o menino, sobe para o quarto e começa a clamar o Senhor. E o que ele começa a clamar o Senhor, ele se levanta, ele deita sobre o menino 3 vezes, e ele começa a dizer: ó Senhor, fazei voltar a alma deste menino. E ele começa a clamar o Senhor. E Jeremias vai dizer 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Quando clamamos, temos respostas de Deus. Quando clamamos, temos livramento da parte de Deus. Quando clamamos, vemos a mão de Deus agindo ao nosso favor. Nessa noite Deus está dizendo: clama a mim nesse lugar, porque só clama aquele que tem urgência, só clama aquele que tem necessidade, só clama aquele que quer ver o milagre. Glória a Deus. Ela entende que para ele ver a glória de Deus, ele teve que clamar. E todo aquele que clama, Deus responde. Como que Deus responde? O menino revive. O Deus que você serve tem poder para restaurar vidas. O Deus que se apresenta aqui nessa noite tem poder para restaurar vidas de mulheres e homens que estão aqui. O que morreu nessa vida, na sua vida hoje, eu não sei, irmãos. Eu não sei se foi um sonho. Eu não sei se foi um projeto. Eu não sei, aleluia, se foi algo que você almejava. E por um breve momento na caminhada, você perdeu a esperança, você perdeu a fé. Mas Elias, ele faz algo despertar dentro de mim nessa noite, dentro de você. Porque assim como Elias trouxe um menino à vida, Jesus que se faz presente aqui nesse lugar e traz a vida para mim e para você. Assim como Elias multiplicou a farinha na panela para aquela mulher, você está sendo multiplicado aqui pela presença e a graça de Deus está sendo inexplicável
Assim como Deus sustentou Elias naquele momento do querite, Deus está dizendo para alguém: eu te sustento na tua dor, eu te sustento no teu momento de crise, eu te sustento no momento da angústia, eu te sustento no momento do alento. Deus está dizendo para alguém: hoje eu sou o Deus de deserto, sou o Deus do improvável, sou o Deus que te alcanço, sou o Deus, aleluia, que realiza o milagre, sou o Deus que abre porta, sou o Deus do impossível. Suminaia. O ribeiro seca. Oh, aleluia, a graça de Deus está aqui. A farinha da panela se acaba, o menino morre, mas Jesus, oh aleluia, Jesus que se entregou na cruz do Calvário, que olhou e disse: Tetelestai, está consumado. Ele está dizendo: é hoje, é o culto, é o dia, é a hora, é o momento de você entender que a vida que eu te ofereço não é uma vida passageira, mas é uma vida eterna. E se verdadeiramente encontrarem o Filho de Deus, verdadeiramente sereis livre. O que o Senhor quer que você entenda, que o que Ele quer entregar para mim e para você não é somente provisão, não é somente porta aberta, não é somente livramento, mas o que Ele tem preparado para mim e para você é morada celestial. E se eu fosse você, eu recebia, porque quem quer entrar diante da presença dEle e dizer que Ele é santo, 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 é aquele, aleluia, que quer dizer que Ele é santo. Hoje é o dia, hoje é a hora, hoje é o momento. Se por um breve momento você passou a não acreditar que Deus poderia fazer na tua vida, hoje é o dia de você entender que o Deus que se faz presente aqui é o Deus do extraordinário. Porque o Deus de Elias, ele agia lá, mas Ele hoje vive entre nós aqui também. Ebaixo menereca lavassuria remando cominaraçai. E Ele está dizendo para mim e para você: esse é a hora, esse é o culto. Mas missionária Aline, como tu traz uma palavra dessa? Foi o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que o mesmo Deus que operava lá, opera hoje. Ele está no nosso meio, e Ele está dizendo que, aleluia, que tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que está faltando, Ele está suprindo. Ele está suprindo sobre a minha vida, Ele está suprindo sobre a tua vida. Basta nós somente confiar e descansar no Senhor. Só que o problema é que nós não queremos descansar. Só que o problema é que nós queremos algo mágico, nós queremos algo agora, e esquecemos que Jesus, Ele vai nos dar o segredo. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai em secreto, oh aleluia, que se você orar em secreto, certamente em público Ele vai, aleluia, te recompensar. A entrega ainda está, aleluia, no teu intimidade. A entrega ainda está, aleluia, quando você entra dentro do teu quarto e você diz: Deus, não dá mais. Quarto significa intimidade, querite significa intimidade, é aprender a viver da porção diária de Deus, é todo dia dizendo: Deus, eu não aguento mais. E Deus enviando uma palavra, enviando um incentivo, enviando alguém para ajudar e dizendo: eu vou contigo, e você vai na frente, eu vou contigo. Entende que Deus ainda está chamando a igreja a viver um momento de intimidade com o Senhor. Entende, irmãos, que eles precisavam do profeta naquele tempo, mas hoje o véu já foi rasgado, você tem livre acesso a Ele. Então, se eu fosse você, eu já estava no altar, dizendo para o Senhor: Senhor, faz um milagre em mim, opera na minha casa, opera na minha vida,
Só que o problema é que nós não conseguimos entender o Deus que nós servimos. Queremos limitar o poder de Deus e colocá-lo numa caixinha. Eu só acredito se o profeta revelar para mim. Eu só acredito se a irmã do coque ali da unção orar por mim. Sendo que Deus está dizendo para mim e para você: eu quero ouvir a tua voz nesse lugar. Eu quero que você abra a boca e diga para mim o que você precisa. E eu vou entregar, porque eu costumo dizer na minha igreja, lá na igreja, que não é por muito falar, mas é entregar o recado que Deus está dizendo. Ele está dizendo aqui nessa noite: é tempo de você entender que a oportunidade foi dada. E se eu fosse você, eu agarrava, porque Jesus, Ele quer fazer de ti um testemunho vivo para a glorificação do nome do Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus, que eu vou orar por você. Rabarachoremando rebassuricaia, remando cominara suricantaremia. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. E teve alguém que saiu de casa dizendo: Senhor, não dá mais para mim, essa situação está adversa. Mas Deus está dizendo: ei, somente confia. Eu não perdi o controle. Eu ainda estou na direção da tua casa. Eu ainda estou na direção da tua vida. Eu ainda vou velar a minha palavra, aleluia, sobre a tua casa, sobre a tua história. Então, irmão, somente confia no que Deus está dizendo aqui nesse lugar. Levanta a tua mão, porque eu vou profetizar aqui. Deus, aí está a tua igreja. A tua palavra foi liberada aqui diante desse altar. E o que o Senhor está dizendo para mim e para a igreja é que tudo na nossa vida e na nossa caminhada, nós temos que ter uma atitude diante da tua presença. Levanta, Senhor, da glória, homens e mulheres que entenda que neste tempo o Senhor quer usar. Eita, com autoridade, Senhor, o Senhor quer usar, Senhor, da agora com transformação. O Senhor quer usar, Senhor, da agora, aleluia, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado sobre vidas. Oh Deus, aonde teus filhos colocarem a mão, aonde eles profetizarem, seja no lar, seja dentro da casa, seja sobre os filhos, que a unção que está aqui sobre esse altar venha a ser derramada, meu Senhor, da glória sobre a vida deles, e eles venham profetizar na autoridade em que o Senhor, Pai amado, já tem nos entregado. Deus amado, diante de ti, Senhor, eu venho te clamar: trabalha nos corações, nas mentes, tira angústia, tira pensamentos ao contrário, renova as forças, Senhor, da glória neste lugar, porque o Senhor está dizendo que esse é o ambiente em que o Senhor vai libertar alguém. Eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, da glória, que o Senhor está agindo. Eu creio nesta igreja. Eu creio, meu Senhor da glória, na vida de cada um que está aqui. Não deixa, Senhor, nós ficarmos prostrados, nem desanimados, mas que nós viemos a entender que esse é o momento da igreja se colocar de pé e entender que o Senhor quer fazer o extraordinário. Rebaixo menerabando rebassurimando derrabassurimando rebassuricalavassuminando reia arramando cominara surimando rebarassuricai. Há uma unção diferente sobre a igreja, e Deus está dizendo que Ele quer renovar pessoas aqui, Ele quer batizar pessoas aqui nesse lugar. Mas para isso, abra teu coração e diga: Senhor, eis-me aqui, faz de mim, Senhor, algo novo, porque eu quero viver o extraordinário. Rebarachori. Abençoa, Senhor, da glória a tua igreja. Abençoa as irmãs que estão aqui, Senhor. Abençoa as vidas que estão aqui, Senhor, porque o teu nome está sendo glorificado nesse lugar. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Pode uma mãe se esquecer